Em alguns segundos. Olá, pessoal do YouTube. Estamos começando ao vivo, simultaneamente no Instagram e no YouTube. Hoje a minha convidada aqui, a doutora Thaís Takahashi, já esteve aqui comigo antes e nós vamos falar sobre as festas de fim de ano e hemorroides, o que fazer para evitar as crises. Né, que essa muitas preparação vezes toda. Isso, que as pessoas que têm problema de hemorroida já ficam preocupadas aí, né, com essa alimentação de fim de ano, o que vem por aí. E aí, Thaís, você tá bem? Exatamente, tudo bem, boa noite para todos, obrigada pelo convite, Marcelo, muito bom esse papo nosso de novo, especialmente nesse momento que surgem tantas dúvidas, né? Uhum, é verdade. Gente, ó, quem quiser mandar pergunta, fica à vontade, tá? Nós vamos abrir para perguntas aqui. Deixa eu até levantar aqui meu feed aqui. Então, vamos começar, Thaís. Você quer responder aí? Tem alguma relação as hemorroidas e as festas de fim de ano? Como que é? Pois é. Na verdade, a gente vê até, né, em alguns momentos um aumento do número, né, de crises e de pacientes que se queixam de uma piora nas crises e nos sintomas das hemorroidas nessa época. Porque é um evento social, é um evento que a gente reúne todo mundo que a gente gosta e ninguém quer deixar de curtir isso, nem tem que acontecer. A gente tem que tentar se preparar ao máximo, mas a alimentação muda, muita gente viaja, o ambiente muda, às vezes faz um longo trajeto de carro viajando, às vezes come coisa que você nem sabe como é que foi exatamente preparado. Então, são vários pontos que podem interferir, principalmente naquelas pessoas que vira e mexe já tem crise. E aí, esse momento é o momento que todos esses pequenos fatores se juntam para eventualmente piorar algum quadro. Pois é, acho que isso é uma coisa até boa da gente esclarecer, né? Porque as pessoas têm muita confusão. O que é, de fato, hemorroida e o que seria aquela crise hemorroidária, né? Hemorroida, gente, seria aquela pessoa, assim, o sintoma daquela pessoa que tem sintomas no dia a dia, digamos assim, que tem ali já um excesso de tecido, que vai ao banheiro, sente que desce alguma coisa, que incha, isso seria a hemorroida. E a crise de hemorroida seria aquele momento agudo que tem um inchaço, uma dor, a pessoa percebe uma nodulação ali. Então é importante a gente separar essas duas coisas, porque senão a gente fica pensando que a alimentação é que vai causar a hemorroida, e na verdade não é bem assim, ela vai agudizar um quadro que já existia ali, né, podendo causar uma trombose, um inchaço, uma irritação ali. Exatamente, ou mesmo uma crise de sangramento, né? Às vezes a gente tem que relacionar muito essa parte do funcionamento intestinal, essas medidas que a gente chama de medidas posturais, né? Então, momentos em que as pessoas ficam mais tempo no vaso, ou forçam, ou alguns eventos que acontecem que desencadeiam os sintomas dessa hemorroide. Então, não é necessariamente, é a alimentação que piorou, não. A alimentação, ela ajudou a desencadear alguma coisa no seu intestino, na sua mucosa, que eventualmente pode realmente ter desencadeado essa crise e piorado, né? Pois é, então, ó, já estão chegando várias perguntas aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. Vou tentar responder o máximo, hein, gente? Espera aí. Então, vamos lá. Pimenta, pode ou não pode, Thaís? Tem alguma relação da pimenta com as crises de hemorroida? Essa é uma pergunta super comum e eu brinco com os pacientes que quem tem hemorroida, quando vai para o México, tem que tomar cuidado, né? Quando vai para o restaurante mexicano, porque na verdade a pimenta ela não causa diretamente. Então, aquela pessoa que não tem nada, ela não vai causar diretamente uma hemorroida, mas ela pode, em alguns casos, em algumas pessoas, piorar algum sintoma. Então, é aquilo que eu sempre comento com os meus pacientes. A tolerância individual, ela é muito pessoal. Então, tem gente que come aquela pimentinha que é só o cheiro e já quase que passa mal. Que sabe que botar pimenta lá de longe. E tem gente que usa aquela pimenta que você olha, ela já tá com 3 foguinhos, 5 foguinhos e não sente nada. Então, isso é muito individual e é da resposta mucosa de cada um. Então, tem gente que vai poder, sim, ter uma piora dos sintomas se consumir isso em excesso. E eu sempre faço aquela comparação da quantidade, porque você colocar uma gotinha num oceano, não muda nada.
Então, isso é muito individual, né? Eu acho interessante, assim, que muitas pessoas perguntam, às vezes, de pimentas específicas, né? Se já é difícil a gente achar estudos científicos correlacionando a pimenta à piora de sintomas, apesar de que, assim, é nítido que algumas pessoas tenham essa piora, né? Falar de pimentas específicas é até complicado, né? Ainda tem gente que fala que a pimenta cumari seria ter um tratamento para hemorroida. Não sei se você já ouviu isso, Thaís. É muito frequente as pessoas falando isso, né? Então, assim, é muito difícil. Não é que a gente não recomende esse tipo de tratamento, é que você não acha estudo. Como é que você vai recomendar isso como tratamento, né? Exatamente. E essa sensação de picância que a pimenta dá é dessa vasodilatação, em que nem a gente sempre fala, que a pimenta, que a hemorroida ela é um vaso, naquelas pessoas que já têm uma hemorroida mais dilatada, ela pode piorar, mas também não é regra. Então, isso eu sempre falo, vai notando como é que seu intestino se comporta e como é que seus sintomas se comportam frente ao uso da pimenta, e quando você for viajar, você consegue tomar uma decisão melhor se vale a pena consumir ou não. Uhum. Uma coisa que eu acho interessante também de falar, o que causa as crises, né, de hemorroida, aquela trombose hemorroidária, né? Assim, às vezes a gente explica falando que seria uma bolha de sangue que coagulou, que não é exatamente isso, né? A crise, a trombose hemorroidária, é uma coagulação intravascular, são coágulos que formam dentro dos vasinhos de sangue. E qualquer coisa que possa agredir os vasos de sangue pode desencadear uma trombose, seja um trauma químico, seja um trauma térmico, mecânico. Então, assim, qualquer coisa que agrida aquela região pode desencadear uma crise. Então, uma pessoa que não tem o costume, com certa alimentação, né, quando sai, igual você falou, vai para o México, né, que é um lugar famoso pela comida apimentada, também o leste asiático e assim por diante, né, são comidas que têm essa fama e que realmente podem desencadear um trauma ali na região e via desencadear uma crise, a pessoa sofrer com isso, né? Exatamente. E além de tudo, né, são pequenos fatores. O que eu sempre tento também deixar muito claro para os pacientes é que, de repente, se você comer só alguma coisa que piorou seu funcionamento intestinal, não necessariamente você vai ter uma crise. Mas aí, você comeu uma coisa que piorou o seu funcionamento intestinal, que irritou essa mucosa. Você fez uma viagem de carro longa, no calor, ficou lá sentado 6 horas. Depois chegou, pegou um monte de mala, pegou um monte de peso, ficou agachando. Então, assim, às vezes são pequenos fatores e que, se a gente pensar naquela fisiopatologia de aumento da pressão abdominal, dilatação desses vasos, estase do sangue, então o sangue, o fluxo de sangue mais lento dentro desse vaso, você aumenta aí a chance de ter uma trombose, né? Isso. Aqui, ó, já chegou mais uma aqui. Vamos pegar uma do Instagram agora, depois a gente volta para o YouTube. Quem tem hemorroida pode consumir bebida alcoólica? O que você acha? Pode ou não pode? Isso também. É que nem todos esses fatores alimentares, são todos muito individuais. Tem gente que realmente sente uma piora, principalmente nessa parte mais ácida, né? Tanto que quem consome muito álcool pode ter dor no estômago por causa dessa irritação mucosa. Como a hemorroida é uma mucosa, ela também pode irritar. E aí, irritar pode ser só de ficar pinicando, aquela sensação de queimação, de peso, essa vasodilatação, ou, de repente, também de piorar essa exteriorização, um sangramento, alguma coisa assim. Mas isso também depende da quantidade, dos outros fatores associados e da predisposição pessoal. Eu falo muito assim com os pacientes, assim, você tem que pensar que mucosa, né? Onde que a gente tem mucosa que a gente conhece, né? Seria a região ali do olho, da boca, nariz, região genital e na região do ânus, né? Então, assim, se uma coisa causa nitidamente irritação em uma dessas mucosas, provavelmente vai causar nas outras também. É lógico que a gente tem que pensar que quando a gente ingere, tem todo um metabolismo, uma digestão, Sim. Não vai chegar daquela mesma forma. Não é porque queimou na boca que vai queimar no ânus, igual muita gente fala. Mas Exatamente. é um fator, né, que pode causar uma agressão ali, né? Então, assim, tanto que a gente fez spray de pimenta como uma forma aí de arma, né? Então, assim, é agressivo para a mucosa. E a gente também vê, né, Marcelo, essa coisa individual. Tem gente que fala, comi pimenta, a hora que eu senti que saiu queimando. E aí depende do metabolismo de cada um, da velocidade que seu corpo metabolizou aquilo,
do quanto ficou, né, ali no meio, o quanto você comeu para o quanto que foi excretado nas fezes também, né? Uhum. Aqui, ó, chegou mais uma pergunta. Gente, chegaram várias, viu? Não estou falando que chegou mais uma agora, não, mas estou tentando pegar as perguntas mais relevantes com o tema aí. Não ir ao banheiro na hora certa pode causar hemorroida? Então, esse hábito que muitas mulheres têm, né? Assim, eu falo mulheres que mais mulheres têm do que homens, de segurar, né? Mas eu acho que isso é bem difuso, viu? Mudou um pouco. É. Antigamente a mulher antigamente uma coisa mais social, né? Agora tem Uhum. uma coisa muito de pressa, de sair atrasado para o trabalho, essa correria, e as pessoas tendem a segurar e deixar para um outro momento. Eu acho Eu interessante sempre isso que você falou da pressa. Tem a pressa de segurar para ir depois e a pressa de tentar fazer rápido para poder ir trabalhar. Os dois são exatamente, problemáticos, né? forçar. Os dois são problemáticos. Porque tudo que você força essa pressão abdominal vai piorar. E assim, né? Os pacientes pensam: mas a hora que eu paro, que eu cancelo a evacuação, então eu estava atrasado de manhã, saí correndo e não fui. Cancelei aquela evacuação. Dá-se uma impressão de que passou à vontade porque saiu dali, né? E aí eu falo sempre: não é que saiu dali, saiu da zona de percepção, saiu do lugar que você percebe, mas continua no reto. Ele só não fica tocando a região do ânus que percebe isso. E o corpo fica absorvendo essa água e essas fezes, para lubrificar, né, ali a mucosa, e essas fezes ficam mais secas no próximo momento da evacuação. Então é aquela pessoa que não evacuou num dia, deixou no outro dia, aquele comecinho tá mais duro Isso, e tem que forçar. E isso é um exatamente. problema. Exatamente. Gente, ó, agora eu vou pegar uma pergunta lá do Instagram. Quem não segue Instagram, ó, pode seguir. O meu é @dr.marcelowerneck, da doutora Thaís, @proctologiasp. Já segue lá. Eu fiz uma enquete, Thaís. 58% das pessoas no YouTube responderam que não segue meu perfil no Instagram. Dureza, né? Não custa nada ir lá e escrever, poxa. Vamos lá, gente. Então vamos aqui, ó. Probióticos ajudam em hemorroida? Eu fiz até um vídeo recente que eu estava mostrando alguns estudos que não veem evidência de que a flora nas fezes é alterada pelo uso de probióticos. E que mesmo assim tem inúmeros estudos mostrando, né, o benefício dos probióticos no dia a dia, né? Assim, melhorando vários parâmetros de saúde, né? Então, assim, para a hemorroida seria essa última parte. Então, se não altera nas fezes, possivelmente não altera, né, a hemorroida em si. Mas eu não lembro de nenhum estudo específico sobre isso. Você lembra, Thaís? Na verdade, assim, né? Os probióticos, eles fazem essa mudança nessa nossa flora transitória, na nossa microbiota transitória. Então, na verdade, o que vai mudar mesmo a sua microbiota são os pré-bióticos, os hábitos de vida, Exatamente. aquela coisa que a gente sempre bate aqui e fala: alimentação, pobre em embutidos, pobre em gordura, rica em fibra. Isso sim vai mudar a sua constituição de bactérias intestinais. O probiótico é uma reposição transitória. Então, a partir do momento que você parou de consumir aquilo, você já não tem. Então, quando o paciente teve uma diarreia, foi viajar, teve uma diarreia, descamou tudo, foi tudo embora, desequilibrou, usou antibiótico, eventos pontuais, você consegue fazer essa interferência para repor e reequilibrar isso. Mas não é uma coisa que você vai ficar usando o resto da sua vida pensando que isso vai mudar muita coisa, né? O probiótico, ele não deve ser um substituto para outras coisas que a gente deve fazer, né? É isso que eu estava falando. Sabe o que comprova, assim, que tem comprovação que muda a sua flora? É a alimentação saudável, é dormir bem, é fazer atividade física, isso é comprovado. Então, assim, o probiótico é ótimo. Eu vou fazer mais um vídeo sobre probiótico, eu já fiz um, que mostra um monte de coisa que melhora. Mas, assim, não tem dúvida que tem que ser uma coisa associada. É igual você falou, é o pré-biótico. O pré-biótico, gente, é a comida do probiótico, é a comida da bactéria. Exato. Você quer ter uma flora adequada, você tem que comer um pré-biótico, você tem que estimular, você tem que ter uma alimentação adequada. E isso vai fazer diferença para a sua hemorroida, não tem a menor dúvida disso. Então, não toma o probiótico achando que ele é a solução do problema. Ele é um dos fatores que podem ajudar. Uma das dicas que eu dou para os meus pacientes, Marcelo, principalmente essa época de final de ano, é que assim, a gente vai sair da regra alimentar. Primeiro que a gente come coisa que a gente não come normalmente.
Uhum. Então, o fato de você acordar de manhã, já colocar lá ou um psyllium, ou esses compostos de fibras, já coloca no suco, na fruta, numa vitamina, você já dá um aporte de fibra que você precisa, que vai tentar reequilibrar e fazer tanto um detox de tudo aquilo que você vai comer mais tarde, na hora que essas fezes forem ser formadas, quanto ele te dá uma sensação também de saciedade, dependendo do horário que você fizer o uso dessa fibra, para você também não chutar o balde, para depois você ir buscar muito longe, né? Então, essa é uma preocupação das pessoas e você conseguir já se programar e dar esse aporte antes de encontrar todo mundo é uma alternativa para você conseguir dar aquele aporte diário que a gente fala de mais ou menos 30 gramas por dia, né? Pois é, essa parte você falou de chutar o balde, é uma coisa que eu fiz até um vídeo sobre fast food, né? Que eu sou a favor de que a gente não tem que ser terrorista com alimentação, né? Não tem que ser Nada. radical. A gente pode, lógico, gente, todo mundo sai, todo mundo come fora e tal. Só que assim, tem que tentar ter um equilíbrio e também não chutar o balde, né? Igual você falou, fim de ano aí, vai chegando as festas, né? Em geral sai muito da alimentação. Então faz um pouquinho ali para poder ajudar, né? Então, assim, vai ingerir bebida alcoólica? Lembra da água também, vai intercalando. Se vai comer aquela comida mais apimentada, mistura junto uma salada para equilibrar ali, para diluir mesmo, né? Para evitar esses problemas aí de hemorroida. Exatamente. Vou pegar uma pergunta que foge um pouquinho do tema aqui, mas que eu acho que é interessante da gente falar, sobre gravidez e hemorroida. Tem relação as duas coisas? A Pois gente ouve é. com tanta frequência? Grávida é um tipo de paciente que, assim, se a gente for pensar só no funcionamento intestinal, é muito variável, né? Porque tem grávida que, durante a gestação, o intestino que sempre foi preso volta a funcionar, e tem paciente que o intestino trava de vez. Então, a gente manter essa alimentação equilibrada para regular esse funcionamento intestinal é uma coisa meio que universal. Mas a presença do bebê, principalmente a partir do segundo, terceiro trimestre, e aí mais intensamente no terceiro trimestre, quando o bebê cresce e aí sim faz uma compressão dos vasos que trazem, né, o sangue que vem da hemorroida, isso faz com que essa hemorroida possa inchar além da força no parto, né? Principalmente porque por isso que eu sempre falo para as minhas pacientes que gostam, que querem parto normal, se prepare para esse momento, para você saber onde botar força, para saber se, né, onde que está cada músculo, porque não são músculos que a gente costuma trabalhar. E aí são vários também pequenos fatores que aumentam a chance de hemorroida, e por isso que muita grávida tem. Até uma outra pergunta agora interessante aqui também sobre a questão de atividade física, né? Atividade física, a pessoa perguntou se pode causar, né? A atividade física pode sim causar trombose de hemorroida, inchaço ali, até assim, pela contração, pelo aumento de pressão, igual você falou, dificuldade de drenagem, né? Fora eventuais traumas que podem acontecer ali. Mas o que eu falo, gente? A gente tem que pensar o seguinte: a atividade física é saudável. A hemorroida, a pessoa pode ter que estar convivendo com ela ali. Se chega num ponto de limitar a atividade física por causa da hemorroida, é a hora de tratar a hemorroida, não é parar a atividade física. Né? Então, assim, Exatamente. procurar atendimento, ver. Se for o caso de operar, pode ser. Até uma outra pergunta chegou aqui: se cirurgia cura a hemorroida? Olha, gente, é fácil para curar, lógico, né? Eventualmente, um caso ou outro pode vir a desenvolver novamente e tal, mas não é de forma nenhuma a regra. A gente ouve muita pessoa falando que operou 2 vezes, isso é raridade. Porque A cirurgia provavelmente o fator que causou a hemorroida não foi retirado na maioria das vezes, né? Então, assim, tudo a gente precisa reequilibrar o funcionamento intestinal, isso é um ponto que a gente bate muito. Por quê? Porque você precisa tirar o que causou, senão você vai operar, vai resolver pontualmente e pode voltar a acontecer, né? Então, tirar esse fator é importante. Agora, em relação à atividade física, uma coisa que eu também que é importante a gente frisar é que, principalmente, agachamento, avanço, aqueles com altas cargas, que você coloca até aquela cinta aqui no abdômen, sabe, para fazer bastante sustentação do core, essa pressão abdominal muito intensa em movimentos de agachar, isso sim também pode ajudar a fazer uma vasodilatação e dificultar um pouquinho esse retorno venoso.
justamente porque você fica jogando pressão para baixo e essa estase de sangue ali no ânus. Então, assim, quem tem uma predisposição tem que tomar cuidado com esses exercícios, com essas altas cargas e longos períodos de apneia. Agora, uma corrida, atividades menos intensas, se isso está te dando crise de hemorroida, é sinal de que está na hora de tratar mesmo. Gente, pessoal do YouTube, podia só me dar um feedback aí se o meu áudio tá bom, que eu recebi uma mensagem que o microfone foi desconectado, acho que eu resolvi, mas se puder me dar um feedback. Então vamos lá, vamos voltar às perguntas aqui. Até me falar que a minha voz estava dando eco. Tá dando eco para você, Thais? Ela dá um pouquinho, mas como eu tô com o fone, ele anula, né? Então, não sei se no... Será que não está entrando? Você está com algum áudio aberto aí, não? Eu tô com o seu aberto. Será que é esse? Deve ser por isso. Deve estar entrando no seu aí. Não. Eu acho que você fechou seu microfone. Desliga o alto-falante do computador, talvez. Deixa eu ver, peraí. Ai, que aí fica. Vê se vocês estão me ouvindo? Eu acho que agora melhorou, que eu não estou me ouvindo mais, então acho que agora melhorou. Então, e vocês estão me ouvindo, né? Sim, nos dois. Então estou ouvindo bem. Então, se teria que ir no banheiro mesmo horário para que a hemorroida não incomodasse, né? Eu falo que, assim, o primeiro aspecto que a gente tem que cuidar seria esse, né? Se isso vai ser suficiente para resolver o problema da pessoa que está tendo ali as crises de hemorroida, eu diria que depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem gente que melhora o funcionamento intestinal e acabou, não sofre mais de hemorroida, fala, doutor, estou curado. Tem gente que suspende o uso do papel higiênico, que é outra coisa que eu recomendo para quem tem problema de hemorroida, né? Porque o papel higiênico traumatiza a região. Fala, depois que eu suspendi, nunca mais tive problema. Agora, tem gente que tem que fazer mais, né? A gente tem que fazer isso, tem que, às vezes, fazer um banho de assento, tem que usar uma pomada de vez em quando, tem que usar uma medicação, e tem gente que acaba precisando operar. Então, gente, nem sempre vai ser assim a receita de bolo, né? Uma cura para todo mundo. Sim. Não é só a questão do funcionamento intestinal, né, Thais? Não, são vários. É aquilo que a gente sempre comenta, né? São vários pequenos fatores. Tanto que incluem, né? Uma predisposição pessoal. Então, vai ter gente que vai fazer a mesma coisa. Vai ter gente que vai ter o intestino preso o resto da vida. Vai ficar grávida. Vai pegar peso na academia, pesos homéricos, e nunca vai desenvolver nada. Então, tem aquela predisposição pessoal, tem um fator genético um pouco menos intenso do que essa predisposição pessoal, mas também tem um pouco. Tem o fator do funcionamento intestinal, tem o fator da sensibilidade a cada... Tanto é que a gente mesmo vê, tem gente que responde super bem a tratamento clínico, tem gente que não responde tão bem. Então, tem muito essa individualidade, né? E aí eu sempre falo para os meus pacientes que quando for viajar, quem sabe que é sensível, monta um kitzinho. Pega um kitzinho com uma fibrazinha, com algum lembrete lá, uma água, uma garrafinha já de água para você conseguir ir se hidratando. Leva pomada. E uma coisa que vira e mexe eu falo, principalmente para quem tem aquela intestino que trava na viagem, levar ou um supositório ou um enema. Então, de repente, está lá no meio de todo mundo, deu aquela vontade de ir no banheiro, cancelou a evacuação, que nem a gente comentou. No outro dia, vai estar mais durinho. Sentou para fazer, sentiu que está duro, não fica forçando se você sabe que vai machucar. Coloca um supositório, deixa amolecer aquele começo para sair. Então, tem essas coisas já com você, para você não precisar sair correndo e ficar sofrendo em algum momento, né? Thais, aqui tem algumas pessoas mandando. Ó, gente, falar que a gente não lê pergunta. Lê sim, tá? Tô lendo as perguntas. Tô tentando pegar relacionado ao tema, tá, gente? Manda aí, ó, relacionado à hemorroida, por favor. Teve aqui o doutor Alexandre Nishimura falando que nós precisamos viver e não sobreviver. É importante usar o bom senso, exatamente, né? O que a gente falou aqui também, né? Perguntando se a hemorroida está ligada ao emocional. Olha, gente, emocional está relacionado a tanta coisa na nossa vida, né, que influencia diretamente, por exemplo, o funcionamento do intestino. Então, assim, tem pessoas que têm uma diarreia funcional que é relacionada à ansiedade,
pode piorar o funcionamento e a diarreia, tanto a constipação, qualquer quadro desses pode piorar sintomas de hemorroidas. Além disso, quando a gente está muito tenso, o que é muito comum? A gente contrair várias musculaturas do corpo. Então, nós temos aquela cefaleia tensional, que é por contração de musculatura aqui do pescoço, da nuca, e a gente vai contrair também aquela região da musculatura, do assoalho pélvico, do ânus. Isso pode dificultar uma drenagem de sangue ali da região, predispondo a uma crise também. Então, o aspecto emocional está relacionado a um monte de coisas, né, direta ou indiretamente, podendo piorar a crise, sim. Exatamente. Você muda a sua alimentação, você muda a sua ingesta de líquido. Por isso que o fazer atividade física melhora a parte emocional, porque você já movimenta. Então, assim, é o que a gente sempre fala, são pequenos fatores que contribuem aí para uma piora, né? Agora, é uma pergunta aqui falando, né, o que fazer, né? Sofrendo de hemorroida, com muita dor a evacuar, que nunca sentiu isso antes. Gente, a primeira coisa é saber se isso é hemorroida mesmo, sabe? São incontáveis as vezes que eu atendi no meu consultório, chega lá falando que é hemorroida e não é hemorroida, né? Assim, inclusive a hemorroida não costuma ser tão dolorosa. Pode ser durante as crises, né? Lógico, tem gente que sofre muito, mas a gente tem que lembrar que existem outros quadros da região do ânus, principalmente a fissura anal, que muitas vezes é confundida, né? Fala Sim. que tá com hemorroida e na verdade é uma fissura, é um machucado, dói e pode ser muito mais sofrido do que a hemorroida. Hoje mesmo eu vi uma paciente que, na verdade, ela tinha uma fissura que ficava escondidinha embaixo de um plicoma, assim, um plicoma um pouco mais lateral, e a fissura bem embaixo do plicoma. E aí ela falava, é aqui, e imaginava que era no plicoma, mas na hora que você toca na fissura, porque o plicoma é uma pele, né? Então, o plicoma em si, ele não é uma estrutura dolorosa. E aí, na hora que você toca na fissura, a fissura é aquela coisa assim, ó, nossa, é aí, achou. Porque é muito pontual a dor da fissura. É verdade. Então aqui, como dissolver as fezes presas. Acho interessante, você até falou isso, né? A questão aí dos enemas, né? Quando que você usa enema, Thaís? Então, na verdade, assim, existem alguns pacientes que já sabem que quando o intestino fica preso, é só aquele comecinho, aqueles 2 centímetros iniciais de fezes que ficam duras e o resto depois vem normal. E tem aqueles pacientes que sabem que são aquelas fezes que são inteiras ressecadas, que são inteiras secas. E aí, isso é uma coisa que eu sempre também oriento e reforço bastante, de você tentar conhecer seu corpo. A maioria das pessoas vai super bem na hora que se sentar. Sentiu que vai sair meio durinho, coloca um supositório ou um mini lax, que é aquele que é mais líquido, para amolecer esse começo, sair, depois o resto vem normal. Isso não é para ser uma rotina, por isso que eu sempre falo que isso é para ser uma situação pontual. Então, você foi viajar, saiu, tá no meio do aeroporto, cancelou a evacuação, vai no outro dia só, ajuda, né? E o enema naquela situação, então já faz 4 dias que não vai no banheiro, com certeza não vai ser só aquele comecinho que vai estar meio duro. E aí sente aquela barriga pesada, que nem vem à vontade. Estimula um pouquinho, porque aí sai aquele tanto acumulado sem machucar. Porque a pior coisa que acontece é você estar no meio da viagem e ter uma fissura. Pronto, vai demorar para melhorar. Eu explico muito assim, a diferença do laxante e do enema, né? Porque tem pessoas que já estão com as fezes duras no reto ali. Aquilo ali, se você toma um laxante, você está empurrando aquilo ali, vai sair machucando tudo. Então, assim, é nessa situação que poderia usar um supositório, um enema, para amolecer aquela ponta das fezes e ajudar a sair, né, Thaís? Exatamente. Até tem gente que fica em dúvida, né, se dá para usar enema em pós-operatório. Tem paciente que chega a precisar mesmo, né? Tem alguns que é só de você ajustar a fibrazinha ali, ajustar um laxantezinho já ajuda, mas tem paciente que fica com essa impactação, fica com essa confusão de se é vontade de evacuar ou não, porque acabou de mexer, dá essa confusão, né? Não sei se tem coisa para sair ou não, e aí nisso fica lá 2, 3, 4 dias de repente sem ir, ajuda a estimular, ajuda a sair sem machucar. Entendi. Só respondendo aqui, ó, o Cleidmar perguntou aqui, não tem um número de telefone, ó, todas as descrições de vídeo, essa aqui eu acho que eu não pus, mas eu sempre ponho, viu, gente? E tem também no Instagram, no YouTube, tem tudo aqui, tá? Da doutora Thaís também.
Outro que eu achei interessante aqui falou assim: eu já vi todos os seus vídeos, fiz todos os truques e não consegui evacuar 6 dias depois. Achei engraçado os truques, né? Não, gente, eu não passo truque, não. Eu passo orientações, mas olha, lembrando, gente, aquilo ali são orientações gerais, né? Sobre casos individuais, tem que ter uma consulta médica, né? Tem que entender o que está acontecendo. Não dá para seguir e achar que aquilo ali é uma consulta, não, pelo amor de Deus, hein? O objetivo aqui é informar, tá bom? Mas aí procura atendimento quando possível. Perguntando que horas que começou a live aqui, ó, tem meia hora que a gente começou, tá bom? A história do banquinho, se for ver, é um truque, né? De botar o banquinho. O truque. Agora essa aqui, ó, quem tem hemorroida pode andar de moto? O que você acha? Qual que é a sua orientação aí para quem anda de moto? Então, quem anda de moto e não sente nada, pode andar de moto. Quem anda de moto e sente que piora, agora sim, aquela pessoa que acabou de sair de uma crise ou está saindo de uma crise que eu digo ou uma trombose, ou um sangramento agudo mais intenso, ou foi no banheiro e sentiu dor, não vai pegar a moto e fazer uma viagem até uma distância muito longa. Por quê? Você vai ficar, muito provavelmente, em um ambiente quente, então sentado no ambiente quente, com alto impacto, então aquele pulo, aquela pressão, aquela manutenção do abdômen por tantas horas. Então, assim, o risco de você piorar ou você atrasar a sua melhora é grande. Então, isso é muito individual. Agora, sim, quem não sente nada, eventualmente tem uma crise, e é uma crise muito leve, que passa liso, não tem problema. Isso vale, ó, gente. Andar aqui perguntando da bicicleta, já vamos antecipar também que do cavalo também, né, gente? Tem que ter o bom senso, né? Lógico, tem pessoas que têm hemorroide, são hemorroides que causam poucos sintomas, que a pessoa anda a cavalo sem problema nenhum, mas tem que ter bom senso, né? A gente tem que lembrar que se tiver na crise ou recuperando de uma crise recente, aquele tecido está fragilizado, então submeter aquilo ali a uma pressão contínua, a um trauma, né? Isso pode piorar, né? E lembrando, pelo amor de Deus, né? No pós-operatório não, né? Lembra, tá recuperando, dá tempo, ferida precisa de sossego para cicatrizar. Já é uma região difícil, né? Tem que pensar que no pós-operatório tá passando fezes, né? Que já é contaminado, fica abrindo e fechando a região, é úmido, é quente. Então, assim, são vários fatores que já dificultam a cicatrização. Você vai expor a região a trauma, não tem jeito, né? Pediram para passar aqui agora uma receita de laxante natural e um Feliz Natal para todos. Você tem alguma receita? Então, na verdade, assim, laxante é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque tem gente que usa laxante, que a gente fala, aqueles que fazem um efeito osmótico, que puxa a água da lateral, né? Do que a gente chama para dentro do intestino, para estimular esse movimento, ou que estimula mesmo a contração. Isso é muito variável. Tem gente que tem muita cólica, tem gente que passa muito mal, tem gente que o limiar é muito tênue para ter uma crise de diarreia, então você não está conseguindo ir no banheiro. Aí você toma um laxante, aí depois você vai 8 vezes. Então, assim, tiro saiu pela culatra, né? Então, assim, o que a gente sempre orienta? Aquelas fibras pré-bióticas, né? Então, que vendem na farmácia, elas ajudam a regular o funcionamento intestinal, que esse é o nosso objetivo. É que você regule. Então, aquelas fezes que estão muito soltas, tem algumas fibras que ajudam a puxar essa água para dar uma consistênciazinha a mais. E aquele intestino que está com as fezes muito endurecidas, puxar essa água para fazer o efeito esponja e deixar ela mais macia. Então, ele ajuda a regular isso. Agora, quem não responde a isso, a gente precisa entender aonde que está o problema. Está na saída? Está na caminhada? A maioria das pessoas é para responder. Tem um paciente que falou esses dias que é a fibra inteligente. Se está preso, ela solta, se está solta, ela aprende. Exato. Mas é mais ou menos isso, né? É um regulador, né? A fibra, exato, em geral, não vai dar diarreia, como muitas vezes as pessoas acreditam, né? Sim. Tinha uma outra coisa que eu ia falar. Sim, sobre a receita do laxante natural, né? É lógico, tem alguns alimentos que têm uma tendência a ser mais laxativos. Isso. Né? Só que, assim, eu já posso antecipar, gente. Tem um vídeo que eu falei daquele suco que elimina 20 quilos de fezes, né? Na verdade, a gente não vai ter 20 quilos de fezes dentro da gente, mas pode ser que seja um laxante potente.
E os comentários são os mais variados, né? Que assim, tem gente que fala que tomou e evacuou a alma, e tem gente que fala que nem sentiu o efeito. Né? Então, isso é muito variável. O laxante natural pode ajudar, mas tem certas pessoas que têm uma tendência à constipação, uma constipação mais intensa, às vezes uma constipação até familiar, que vão usar aquilo ali e não vão notar diferença nenhuma. Né? Então, assim, esses laxantes naturais, né? Tem alguns alimentos que são mais conhecidos, a gente vai ver aí o mamão, né? Já outro que prende o intestino, muita gente vai falar da jabuticaba, da goiaba, mas isso tem uma suscetibilidade pessoal também envolvida aí, tá? Nem sempre vai funcionar. E até desconfie quem falar que vai resolver todos os problemas, porque não é assim, a gente vê que não é assim. Tem gente que sente o cheiro do mamão e já vai para o banheiro. Tem gente que come um saco de mamão. Exatamente. E eu sempre falo também, vai alternando, porque tudo que a gente come alimenta as nossas bactérias. E essas bactérias entram num equilíbrio. Por isso que as pessoas falam, mas meu intestino acostumou. Nossas bactérias acostumaram e elas entram naquele flow, né? Então você muda. Uma época usa mamão, que a gente estimula, né? Exato. Uma época usa ameixa, abacate, troca para uma fibra, vai alternando e vendo o que seu corpo... Porque assim, tem gente que também, a hora que come uma fibrazinha dessa, parece que explode, né, de gases. Você vai ter que ver o que você fermenta mais ou menos. Aqui até alguém comentou aqui que a goiaba solta o intestino dele. Mas isso é uma coisa interessante, né? Que fibra, né, gente? A gente não é ilimitado, né? A gente sai mandando fibra, né? Tem estudo que mostra que se você começar a aumentar demais, até no paciente com intestino irritável, por exemplo, você vai começar a estimular a produção de gases. Então vai piorar os sintomas, até porque o paciente com intestino irritável tem o intestino mais sensível, além de tudo, né? Ele fala irritável, mas além de tudo ele é mais sensível à dor e à distensão. Sim. Então, acrescentar fibra demais, a gente tem um limite de atuação. Se a fibra, né, a alimentação não está sendo suficiente, tem casos que a gente pode precisar associar algumas coisas, assim, você falou, um laxante osmótico, né, que seria uma opção boa para a gente começar. Isso. E lembrando que alguns alimentos vão ter esses laxantes osmóticos de forma até natural, né? Então, por exemplo, o xilitol, que é presente em alguns vegetais, né? Ele vai atuar como um laxante osmótico, sorbitol também. Então vamos ver aqui mais perguntas aí, gente. Manda perguntas relacionadas aí ao tema, hein? Então, dicas de alimentação para quem tem problema de hemorroidas. E aí? Isso também é super variável. Daqui a pouco tu vai falar assim, mas esses dois aí também não bate o martelo em nada. Mas é assim mesmo. Porque, exato. Agora, assim, o que vai ajudar a diminuir o número de crises? Manter seu intestino regulado, então, sem ficar forçando, se espremendo no vaso. Então, assim, vai ter a pessoa sabe que o intestino tende a ser mais preso. Aí vai comer mais massa branca. Vai ter um churrasco, equilibra com alguma outra coisa, para tentar trazer esse intestino para um regulado, né? Para não ficar nem tão duro de sair. E quem tem o intestino muito solto, também não vai ficar comendo muita coisa com adoçantes, tipo esses xilitóis, sorbitóis aí. Então, assim, vamos equilibrar para manter esse intestino regulado. Agora, sim, álcool é irritativo para mucosa, pimenta é irritativo para mucosa. Agora, sim, se você consumiu e não sente nada, não tenha nenhum problema, né? Agora, gordura, né? Gordura geralmente faz a pessoa ir mais vezes ao banheiro. Então, aquela pessoa que tem o intestino muito solto, consome um monte de gordura e vai ficar indo no banheiro várias vezes, a chance de você entrar numa crise de uma doença hemorroidária aumenta se você já tem essa doença. Agora, então, para variar um pouquinho aqui, perguntando quais são as desvantagens e vantagens de operar de hemorroida. Olha, gente, primeira coisa, tem que ser uma cirurgia bem indicada, né? Se você operar uma cirurgia mal indicada, só vai ter desvantagem, né? Então, assim, primeiro passo, né, tem que ser avaliado por um médico que trabalha com isso, né? De preferência, um especialista, vai olhar, ver se tem indicação. Qual que é a principal vantagem? A gente vai tirar um tecido que está um tecido, assim, que perdeu a função ou está com uma função inadequada naquela região ali, que está incomodando. Então, aquele tecido vai sair. Tirando esse tecido, a tendência é de que volte a ter uma passagem adequada ali, sem a saída da hemorroida. Então, a principal vantagem seria a resolução dos seus sintomas.
sendo uma cirurgia bem indicada, é isso que ela vai fazer. Né? Não é uma cirurgia para tirar mais do que precisa. Né? Até esse seria um problema. Então, quais seriam as desvantagens de operar? A primeira desvantagem é que você vai passar por um pós-operatório, né? Que é um pós-operatório de uma região sensível, né? Que em geral é mais doloroso e tal. Outra desvantagem, pode acontecer uma complicação de cirurgia, como qualquer cirurgia pode ter complicação. Né? Então, assim, a gente tem que tentar indicar no paciente certo para resolver o problema, né? Fazer a cirurgia certa no paciente certo, todos aqueles critérios para ter o melhor resultado, que aí a gente vai ter a cicatrização adequada. Mas lembrando, cirurgia é cirurgia, gente, tem risco de complicação, né? Infelizmente, é lógico que a gente faz tudo para que não exista, mas quem opera, né, vai eventualmente ter alguma complicação e a gente tem que lidar com elas. Exatamente. Tá, mas isso que é importante, tem um monte de gente né, aqui Marcelo? perguntando o número de telefone. Qual que é o telefone aqui para eu colocar? Ai, Maria, de cabeça. Você não sabe o telefone, né? Tá difícil. Eu não sei de cabeça. O meu telefone de São Paulo também ainda não decorei, não, viu? Gente, vou fazer o seguinte, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Depois vocês olham lá, tá? Já vou tentar colocar isso agora. Mas pode falar aí, Thaís. Desculpa, acho que eu te interrompi. Não. É que muitos pacientes pensam, né, na desvantagem da cirurgia de hemorroida como as complicações mesmo. E, inicialmente, eu acho que, assim, uma coisa que a gente sempre bate, a gente sempre conversa, né? Sempre que eu e o Marcelo, a gente vai operar junto, na hora de fazer a prescrição, a gente sempre sente e fala assim, tá, e esse intestino, ele funcionava bem ou funcionava mal? Porque é muito comum, e tem até uma paciente falando no Instagram, né, que ela operou, e o intestino vinha funcionando bem e desregulou, e o intestino pode desregular no pós-operatório, seja para mais ou para menos, porque tem todo o estresse, tem a parte do jejum, tem a parte da pessoa querer começar a se alimentar, né, de volta, e aí cuidar da alimentação, e muitas vezes isso sair da regra que vinha. Então, isso é super comum, e a gente precisa, eventualmente, usar algum laxante a mais, usar algum enema. Então, ter o contato direto com o seu médico para ir dosando e equilibrando isso é essencial para que você consiga passar por isso da melhor forma possível. Né? Perguntar se a gente faz operação, sim, a Thaís acabou de falar. Então, agora, perguntaram aqui sobre varicel. A gente pode aproveitar o gancho do varicel para falar assim, de diversas medicações. Né? A gente tem diversas medicações que podem ser usadas no tratamento de hemorroidas. A gente tem que, como sempre, né, como já falei, evitar a automedicação e indicar bem, né? Paciente certo, medicamento certo, tudo. O resultado depende do quadro do paciente. Então, a gente tem medicações que são muito bem empregadas nas crises de hemorroida. Depois que melhora, não faz sentido a gente manter o uso, porque o benefício vai ser enquanto usa. Será que a gente vai usar uma medicação para o resto da vida? Não seria, em geral, a melhor opção. Né? Então, a gente tem que indicar bem. Tem medicações que a gente pode usar até de forma profilática. Aquele paciente que tem crise de repetição. Né? Eu já tive pacientes que, assim, melhorava de uma crise, tinha outra, melhorava, tinha outra. Aí usamos um período mais prolongado, durante aí 3 meses, a medicação e parou de ter crise, não teve mais. Mas tem gente que mesmo usando, né, medicação ainda tem crise. Aí nesses pacientes, né, nem sempre a medicação vai ser a melhor opção, talvez um procedimento. Exato. E a gente sempre lembrar, né, de tirar o fator que está causando. Então, assim, se a pessoa sabe que toda vez que vai para, sei lá, para musculação e pega mais peso do que o normal, sente que piora a hora que chega em casa. Ou aquela pessoa que demora horas sentada no vaso e não tira esse hábito, a medicação ela não vai melhorar se você não tirar o principal fator, né? Aqui recebemos uma pergunta falando, achei interessante o nome do usuário aqui. Após a cirurgia de hemorroida, fiquei com fissura e hipertonia. Se a pomada resolve ou se poderia operar ou até usar o Botox? Gente, a fissura pós-operatória, primeiro, ela não é igual à fissura tradicional, típica, digamos assim, né? Então, a fissura pós-operatória, ela se desenvolveu talvez por outro motivo. Mas se ela tem hipertonia, né, poderia ser usado o mesmo tratamento de uma fissura convencional. Então, às vezes, a gente vai usar aquelas pomadas. A pomada tem uma eficácia, o Botox costuma ser um pouco melhor,
e a cirurgia ainda é a melhor opção, digamos assim, em termos de resultado exclusivamente. É lógico que é um procedimento cirúrgico e tal. Só que isso a gente está extrapolando os dados de uma fissura típica, que já não é bem o caso. Então a gente tem que ver caso a caso, né? Já tive pacientes que tiveram fissura pós-operatória, tratando com pomada, né? E eventualmente cicatrizaram. Já fiz botox em paciente que teve fissura pós-operatória. Então, assim, com resultados muito bons, tá? Então, isso vai depender de caso a caso, né? Tem que ser avaliado de forma bem direcionada. Ó, tem paciente sua mandando aqui, notícia. Agora vamos ver um outro aqui. Não consigo evacuar de jeito nenhum, fiz tudo certinho. Quando parece que vai conseguir, retorna. O que você acha que pode ser, Thais? Na verdade, essa eu estava olhando as outras perguntas dessa paciente, uma paciente que foi operada. Esse pós-operatório, que nem a gente estava comentando agora, às vezes ele dá essa confusão, né? Como são, dependendo da técnica, né? Mas a maioria das vezes tem um inchaço interno, e quando a gente fala interno, é aí nessa região uns 2 centímetros para dentro do ânus. Esse inchaço, às vezes, ele pode dar essa confusão no cérebro, né? E o cérebro fica mandando aquele comando, ó, tem coisa aí, o corpo não entende se são fezes ou se é um inchaço. E aí fica essa sensação de que o tempo inteiro tem coisa lá. Às vezes realmente tem, porque faz alguns dias... O difícil é isso, né? É difícil saber se tem ou não tem, porque pode ser só o estímulo, né? Exato, porque a pessoa vai no banheiro, senta para forçar, não quer forçar porque operou e quer forçar porque parece que tem. Então fica essa confusão e às vezes você usar um mini-lax, um supositório inicial para ver se está impactado, porque eventualmente se tiver alguma coisa ali pode ajudar a sair, é uma saída. Coisas que a gente tem que avaliar. Quanto tempo faz que não vai no banheiro? Se os gases estão saindo, se você está sentindo que tá com a barriga inchada, porque tem coisa ali para sair, porque se faz muitos dias que tá sem ir, tem coisa para sair, né? Porque você continua se alimentando, você tem essa produção fecal. Então, eventualmente, um enema, um supositório pode ajudar a eliminar esse início e aí sair tudo aquilo, porque isso também é um fator que piora a dor, porque fica o tempo inteiro algum bolo fecal ali pressionando a região da cicatriz. Pode aumentar a chance de fissura residual pós-operatória e tudo isso, né? Pois é. Agora tem que entender também esse quadro, né, dessa evacuação aí que parece que não está sendo eficaz, né, falando fora do período pós-cirurgia, né, que às vezes o paciente tem essa queixa e acha que é hemorroide. Existem outros quadros que dificultam, né, tem aquela síndrome de evacuação obstruída, nós temos contração paradoxal do pulpo retal, nós temos vários quadros que podem alterar a evacuação, gente, e que tem que ser investigado. Então, se a pessoa tem essa queixa de constipação a vida toda, mas o problema não está no intestino que é lento, então pode comer o tanto de fibra que for, que continua tendo esforço evacuatório. E isso pode piorar, muitas vezes, sintomas de hemorroidas. Então tem que investigar essas dificuldades para evacuar, tem que entender o que está acontecendo, sabe? Exatamente. E aí até a paciente perguntou, né, se pode usar enema no pós-operatório. Por isso que você tem que conversar com o seu médico sobre isso. Depende da técnica que foi feita. Tem paciente que não vai conseguir introduzir o enema porque incha no pós-operatório. Às vezes o paciente fica com uma dificuldade de perceber onde está bem certinho o orifício do ânus, e aí você pode tentar introduzir e se machucar. Então é importante que tenha esse contato com o seu médico para ver exatamente dá ou não dá. Se não tiver o contato com o médico, vai no pronto-socorro, o médico que estiver lá pode avaliar, pode ver se realmente dá para fazer um enema, se faz sentido isso, vai avaliar todo o quadro, às vezes fazer uma lavagenzinha. Então, isso também é muito individual, por isso que é importante procurar aí ajuda médica se não está funcionando tudo que está fazendo. Agora, eu gostei muito de uma pergunta aqui, ó. Se é normal ter hemorroida, não sentir dor e sangrar? Eu acho essa pergunta muito interessante porque tem muito mito com relação à hemorroida, sim, né? De que a hemorroida dói muito, né? Sim, na verdade, sim, aquela dor e sangramento seria um sintoma mais comum até na fissura anal. É muito comum esse sintoma da hemorroida que não dói e sangra, especialmente aquela hemorroida interna. E também tem muita confusão essa questão de hemorroida interna e externa. A hemorroida interna, gente, só para assim, ficar
de uma forma bem simples, a hemorroida interna seria recoberta por mucosa, e a hemorroida externa já seria um tecido mais parecido com a pele. Só para vocês terem uma noção da diferença. Então, aquela hemorroida que é coberta por uma mucosa, ela é mais frágil. É um tecido que machuca com mais facilidade e pode sangrar. Só que ela não costuma doer tanto. Então, assim, ela não tem aquela sensibilidade da pele, exatamente por ser uma mucosa ali, que tem uma inervação diferente. Então, a hemorroida interna, muitas vezes, sangra sem dor nenhuma. Tá? Então, isso aí não é um sintoma raro, não. Na verdade, é bastante frequente. Então, dor e sangramento, a gente já pensaria ou naquela crise, na trombose que rompeu ali, pode ser uma fissura, mas esse sintoma seria muito típico de hemorroida, tá? E da mesma forma que pode não sangrar, viu, gente? A hemorroida pode não doer, não sangrar, e a pessoa nota só um aumento de tecido, um aumento de volume ali. Exato. Eu já tive paciente de falar que sangrou no vaso, mulher, e não sabia se estava menstruado ou não, porque é um sangramento tão indolor que a hora que a pessoa olha, tem sangue, não, às vezes nem nota de onde veio, né? Justamente por isso, porque pode ser completamente indolor. É. E até um dos sintomas de hemorroida, assim, hemorroida, gente, raramente a gente vai operar de urgência, né? Um dos sinais, né, na verdade, que indicaria operar de urgência é aquele sangramento incoercível, né? Às vezes, assim, não tem o que fazer que não seja cirurgia, aí seria uma das indicações de operar na urgência. Perguntaram aqui qual que é o seu Instagram, tá, gente? Ó, o Instagram da doutora Thaís é @proctologiasp, tudo junto, tá bem? Já segue lá. O Ailton mandou aqui que tem medo de operar porque dizem que dói muito. Toda cirurgia de hemorroida dói? Todas as técnicas são iguais? Esse é o tema do... Ah, Thaís, fala aí. Nem todas as técnicas são iguais, nem para uma mesma técnica todo paciente responde igual. Exatamente. Tem técnicas que a gente tem como praticamente indolores e o paciente tem dor, e tem técnicas que são tidas como terríveis e o paciente surpreendentemente não tem dor. O que eu falo assim, que a maioria dos pacientes sentem menos dor do que eles esperavam, porque eles já estão tão, assim, escaldados, já leram tantos comentários, tantas coisas, já viram vídeo, e falando que é a pior coisa do mundo. Meme, tudo, né? Então, assim, é lógico, é uma região sensível, né, Thaís? A passagem das fezes, dilata, passa ali, né, irrita a ferida, dói mesmo. No geral, a cirurgia convencional vai doer, em geral, mais, mas as outras também podem doer muito, tá? Mas, em geral, a experiência que eu tenho dos pacientes dando notícia é que sentem que doeu menos do que esperavam, porque já estavam esperando que fosse a pior coisa do mundo. Sim. Mas, assim, realmente é uma região muito sensível, né? E, igual você falou, nem todas as técnicas são iguais, né? Depende, a gente tem que indicar bem cada técnica. Exatamente. Mas lembrando, gente, mesmo aquelas técnicas que sejam sem corte, ou seja, técnica grampeada, todas elas podem ter complicações, podem ter dor, né? Tem paciente que sente dor e sente muita dor. E é importante a gente conversar isso antes, né? Para ter uma expectativa do que vai ser o pós-operatório. Exatamente. E a gente, assim, né, além de tudo, né, Marcelo, tem casos que a gente faz técnicas combinadas. Nem sempre a gente faz uma única técnica. Porque às vezes o paciente tem uma hemorroida interna, uma hemorroida externa, uma hemorroida mista, uma hemorroida grau 4, uma hemorroida grau 1, e a gente combina técnicas. Justamente por quê? Porque, a rigor, o que a gente faz dentro do ânus é menos, exclusivamente dentro do ânus é menos doloroso. Quando a gente mexe externamente é mais doloroso. Então, a gente combina técnicas para ter o pós-operatório menos doloroso possível dentro daquele caso e daquele paciente. Doutor, preciso, mas tenho medo de... Não completou aqui, viu? Cortou a pergunta. Perguntou se toda hemorroida interna sangra, né? Isso é até uma coisa que a gente falou agora há pouco, que não necessariamente, né? Hemorroida pode sangrar, pode não sangrar, tá, gente? O sintoma mais comum de hemorroida seria aquele aumento do tecido ali, especialmente na hora de evacuar, faz um esforço ali. Outro sintoma muito comum seria o sangramento. Algumas pessoas podem sentir dor, né? Mas realmente não é a regra, assim... É difícil falar assim, né? Não é a regra, porque a pessoa pode ter crise de dor, mas eu digo não é a dor no dia a dia, não costuma ser tão doloroso. Quando você pensa no primeiro sintoma, da fissura, você fala assim para o paciente, mas ele mais dói ou mais sangra? A pessoa fala, mais dói. E a hemorroida, mais dói ou mais sangra? Normalmente, mais sangra do que dói. É isso aí.
Perguntaram de novo aqui sobre as frutas que ajudam o intestino. Aqui, falou que tem vontade de operar, mas quando falam das dores, desiste. Olha, então o que você deve fazer? Consulta com o médico, né, um especialista de preferência, que vai te orientar sobre o seu caso. Mas assim, esclarece todas as dúvidas, e aí você decide se vai operar ou não. Porque às vezes o seu caso pode ser que seja mais simples, né? Que não venha a ser a dor tão intensa, né? Ou pelo menos não se espere tanta dor. Então, esclarecendo, né? Pode ser que você mude de ideia, resolva operar e fique livre disso. Exato. E eu sempre converso muito com os meus pacientes, e uma coisa que eu sempre deixo bem claro é que hemorroida não é uma coisa que não vai virar um câncer, não vai virar uma doença mais grave, mas uma hemorroida que sangra a ponto de você ter uma anemia, a ponto de você ter crises de muita dor, tem indicações cirúrgicas e que se você coloca na balança, o paciente sempre tem que pensar naquele momento de, tudo bem, eu estou indo operar, eu posso passar por um pós-operatório doloroso, mas que é finito, porque esse período de dor, ele em algum momento acaba, e daquele jeito que eu estava, não dava para ficar, porque é adiar a resolução do problema. Então, isso sempre tem que colocar na balança. Ah, me incomoda, mas me incomoda uma vez por ano. Então, de repente, às vezes não é realmente o momento. Porque a gente nunca vai esterilizar e tirar todas as hemorroidas e resolver, e aí você está livre para o resto da sua vida. Não necessariamente. Eventualmente, mesmo quem opera pode ter uma crise de uma trombose em algum momento da vida. Então, você tem que ter certeza de que aquilo realmente está te incomodando. Ailton, esse comentário eu não vou ler, não, tá? Depois você olha aí no YouTube. Tá. Então, vamos lá. Só uma pergunta aqui, gente. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar, estamos quase completando 1 hora, mas perguntaram sobre a ligadura elástica, se cura ou não cura. A ligadura elástica é o seguinte, gente, a gente puxa a hemorroida e aplica uma borrachinha na base dela ali. Essa ligadura, ela corta o fluxo de sangue para aquela região que a gente puxou. Então, depende da quantidade de tecido que a gente vai puxar, depende do tamanho da hemorroida. A hemorroida, ela pode ser de vários tamanhos. Então, assim, tem casos que realmente, se a gente for tratar com ligadura, a gente vai precisar de fazer muitas ligaduras, porque a ligadura tem um tamanho máximo que ela consegue pegar. Agora, tem casos que é excelente, porque, assim, a gente faz a ligadura, acabou, ligou aquele mamilo ali, eu já fiz ligadura para pacientes com hemorroida grau 4, que resolveu totalmente os sintomas, porque era uma hemorroida grau 4, só que era grau 4 pequena. Então, deu para puxar na ligadura, isquemiou aquele tecido, fixou, acabou o problema totalmente. Né? Então, se a gente for pegar pela literatura, a ligadura seria indicada nos casos de grau 2, grau 3, né? Grau 4 seria exceção, mas para vocês verem como que é um tratamento eficaz, ele só tem que ser bem indicado, a gente tem que entender bem a anatomia ali. Né? A gente tem que pegar o tecido numa quantidade adequada, tem que ficar uma ligadura boa. Às vezes pode ser que a gente precise fazer mais de uma sessão, porque não dá para pegar todas as hemorroidas numa sessão só de ligaduras. Então a gente tem que ver caso a caso, mas é um tratamento para resolver, e pela literatura, para hemorroidas grau 2 internas ali só, ela é equivalente à cirurgia. Então seria muito bom, tá? Thaís, eu estou vendo que nosso tempo está acabando aqui, se quiser dar um recado final. Bom, então, recado final para hemorroidas nas festas de final de ano. Quem tem crises, aquele kitzinho, as fibras, o líquido, tentar encaixar a atividade física de manhã, que a atividade física vai ajudar a curar aquela ressaca daquele álcool eliminado aí na pele, na respiração, e tentar manter aquela rotina de colocar fibra de manhã, para já dar o aporte, para tentar manter esse intestino funcionando bem. E quem for viajar, se tem crise de hemorroida, já leva sua pomada, já leva, de repente, o supositório, o enema, se sente que pode ter problema com isso, para evitar que lá no meio do hotel você tenha que sair correndo para ir na farmácia. É isso aí. Gente, olha, queria agradecer a todos que participaram.
Peço desculpas às pessoas que a gente não conseguiu ler, né? As perguntas, são muitas perguntas e a gente tentou ficar mais no tema, né? Claro que a gente sempre sai um pouquinho, mas o tema hoje eram as hemorroidas, né? A gente ia falar sobre festa de fim de ano, acabamos falando um monte de outras coisas também, cirurgia e alimentação, mas eu acho que deu para ser bastante rico aí nesse tema. Então, queria agradecer a participação da doutora Thaís. Thaís, não sai daí não, que nós vamos tirar uma selfie ainda depois que sair do ar aqui. E muito obrigado, gente. Participa da próxima live, segue o meu perfil, segue da doutora Thaís, segue lá no YouTube também, tá? Quem tá no Instagram, quem tá no YouTube, ó, vai lá pro Instagram, que tem muito pouca gente seguindo lá. Muito obrigado, boa noite, um grande abraço. Pessoal, obrigada, boa noite, boas festas para todo mundo e não deixem de viver esse evento social por conta de alguma crise. Um abraço. Um abraço. Deixa eu só tirar a nossa selfie aqui, vamos sair do ar. Gente, grande abraço, viu? Tchau, tchau.